tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Tá pronto para se cuidar? Tá pronto para viver melhor? Este é o seu programa, fica aqui com a gente e a gente vai aprender junto. Eu quero convidar você para refletir sobre um trechinho de um livro chamado Caminho a Cristo, da escritora americana Ellen White, e ela diz assim, lá na página 93, a oração não muda Deus, Ele nos muda, pois somos levados à sua presença transformadora. Que você possa hoje fazer uso dessa influência tão benéfica e transformadora que é a presença de Cristo na sua vida. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados necessários com os bebês nascidos antes da hora, os bebês prematuros. E a gente vai aprender uma receita também aqui, vai ter sopa ou creme de inhame com alho poró. Olha que gracinha essa apresentação que você pode copiar, fazer em casa. E olha só o que você vai precisar, simples, coisas que você encontra com muita facilidade na feira. A gente vai precisar de inhame, a gente vai precisar de cenoura, brócolis, cheiro verde e alho. E a gente vai precisar também de um pouquinho de gengibre, cebola, água, azeite e sal a gosto. Não se preocupe que os ingredientes, as quantidades estão lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. E é lá que você encontra também outras receitas para você fazer e se deliciar aí na sua casa. E quem está aqui com a gente hoje, conversando sobre esse assunto de cuidados com os bebês prematuros, a gente tem aqui a doutora Rose Andrade, que é pediatra. Obrigada, doutora, pela participação. Eu que agradeço, Teru. E nós também temos aqui o doutor Dorival Duarte, que é infectologista. Obrigada, doutor, pela participação aqui com a gente. Um prazer, Teru, falar com você e os teus telespectadores também. Tá bom, você que é aí de casa, que de repente já passou por uma experiência difícil com o bebê que nasceu antes da hora, esse programa foi feito para você. Você que de repente está esperando o bebê, que está se preparando, nunca é demais se informar e saber os cuidados necessários. A gente está aqui com essa equipe toda ajudando a gente a entender esses cuidados. E você pode interagir com a gente, acesse o nosso facebook.com/vida e saúde NT, e é lá que você pode mandar suas dúvidas, a sua história, a sua experiência também, o que você fez de bom, você foi bem assistido, bem cuidado, ou de repente não, sua história não teve esse final feliz. Conta pra gente, e é interessante que a sua história também pode servir de inspiração para outras pessoas, tá bom? Vou lavar minha mão aqui, a gente vai começar colocando esses legumes na panela, porque a gente vai refogar os legumes. E enquanto eles cozinham aqui, a gente vai conversando sobre esse assunto. Vamos pegar aqui o inhame, a cenoura, que acho que são os dois únicos que a gente vai ter que picar, o resto já tá tudo certinho ali. A gente vai picar meio de maneira grosseira, assim, não precisa picar muito certinho, porque nós vamos refogar e depois a gente vai acabar colocando tudo isso num processador ou mesmo num liquidificador, tá? Então aqui a gente tem o inhame, que é super gostoso e é um alimento da moda também, tanta gente usando porque é depurativo, usando para fazer sopinha detox. E olha, a gente vai colocar aqui na panela a cebola, que eu já piquei aqui bem de qualquer jeito mesmo. A gente vai colocar o dente de alho, acho que eu vou dar uma picada nesse dente de alho também, e já vou levar junto com todos os outros ingredientes para a panela. Não se preocupa, a gente vai dar uma refogada. Vou colocar a cebola e o alho. E a gente vai dar uma refogada aqui com um pouquinho de azeite. Aliás, hoje eu vou usar um óleo de girassol para essa receita. Nem todo azeite precisa levar o azeite logo aqui na panela. Refogando isso aqui, e não vou deixar fritando aqui muito tempo, não. Vou dar só uma leve refogada. E eu vou adicionar aqui o alho poró. O alho poró a gente usa só aquele miolinho, tá? Eu não vou usar aquela parte verde, porque ela é muito durinha. E não é isso que a gente quer aqui para nossa receita. Olha, já está refogando o alho e a cebola. Eu vou acrescentar agora o alho poró, que já está todo picadinho. Vou acrescentar também o cheiro verde. Vou largar aqui um pouquinho. O gengibre, eu vou cortar uns pedacinhos aqui também. Olha, outro ingrediente desintoxicante. Ele é, na verdade,
Eu falo que o gengibre é quase que um desinfetante do corpo. Ele é tão maravilhoso. E olha, eu esqueci a espátula aqui. Tá um aroma bem gostoso por aqui. Agora, nesse ponto, eu vou adicionar o inhame e a cenoura. E vou deixar eles aqui cozinhando até ficar bem maciozinho. Um pouquinho de água. Olha lá. É um pouquinho de água, eu vou deixar eles ficarem macios aqui. O cheiro tá bom, né, gente? É uma combinação boa. Vou deixar aqui então um pouquinho e em outra panela eu vou cozinhar o brócolis até ficar nesse ponto aqui, olha, de cocção firme. Vou mostrar aqui pra vocês. Firme, mas assim, não despedaçando. Eu quero um brócolis inteirinho, verdinho, como esse aqui tá aqui, tá bom? Enquanto isso, a gente vai vendo aqui, vai deixar ele ferver e já já a gente finaliza essa receita. Agora, quero saber o seguinte, doutora. Antes de um bebê prematuro, normalmente a gente vai ter um parto prematuro. Existem fatores de risco que levam a esse parto prematuro antes da hora? Sim, começando pela idade materna, tanto para abaixo de 17 anos quanto acima de 40. Infecções que a mãe possa ter, infecções urinárias, respiratórias ou até no dente, né? Doenças virais, rubéola e outras. E também podemos pensar no parto cesariana marcado antes do tempo, muito importante. E prematuridade, malformações, algum outro motivo. Tudo isso. Doenças maternas como hipertensão, diabetes. Tem mais alguma coisa que você está lembrando aí, doutor? Olha, talvez, eu estou pensando aqui em coisas que são socialmente aceitáveis, mas que contribuem muitas vezes para um parto prematuro, né? Estou falando aqui do consumo de álcool, estou falando do tabagismo, né, que não é tão infrequente na população do sexo feminino, e estou falando também de drogas, de uso de drogas. Esses fatores também contribuem, não é isso, doutora? Para o parto prematuro. Entendi. Tá. Ou aconteceu o parto prematuro e aí vem um bebezinho que de repente não está totalmente preparado para sobreviver no ambiente fora da barriga. Quais são os principais, os primeiros cuidados com esse bebê prematuro, doutora Rose? Então, tem que pensar primeiramente como está o pulmãozinho dele, né? Se não está faltando uma substância muito importante, principalmente se antes de 34 semanas, né? Que pode desenvolver a doença da membrana hialina ou um problema infeccioso que a criança possa ter, o prematuro. Geralmente as crianças prematuras, elas não recebem tudo que a mãe poderia ofertar até no terceiro trimestre, como anticorpos, ferro, né? Então a criança pode nascer anêmica. E as doenças em si que a criança tem mais possibilidades de ter quando nasce prematura. Então, necessariamente, um bebê que nasceu antes da hora vai precisar de cuidados especializados, doutora? Então, existe um parâmetro, de repente, olha, a partir de X peso, a partir de X idade, a gente recomenda determinadas atuações de especialistas? Na verdade, não. Assim, de a gente poder dizer, né? Porque depende se a criança, o motivo pelo qual está sendo prematuro. Geralmente, quando é prematuro, pode ter também algum problema de hipóxia neonatal, intraútero, ou durante o parto, ou pós-parto. E depende muito como esse bebê vai nascer, né? E daí, do peso dele também. Um bebê abaixo de 1.500 gramas traz muito mais problemas, né? E essa mãe que está com um bebê prematuro para nascer, ela já deve ir para um hospital onde tem UTI neonatal, né? Porque depois é melhor levar dentro
da incubadora útero, né? A melhor ambulância é o útero materno nesses casos, né? Sem dúvida alguma. Doutora, existe sempre muita apreensão, muito cuidado com relação a esse bebezinho que nasceu e que vai precisar realmente de um aparato profissional mais especializado. Mas é verdade que todo bebê prematuro vai ter dificuldade de respirar? Você disse que normalmente sim. O que é feito nesses casos? Então, essa criança é colocada dentro da incubadora, ela tem que receber muitas vezes o respirador para respirar por ela, e aí corre o risco de infecções e recebe também substâncias que ajudam na maturação do pulmão. Inclusive, antes do parto, é feito corticoide. Então, e o atendimento é muito grande dentro da UTI, né? Em vários aspectos. Agora, pensando que se o bebezinho vai estar com uma dificuldade de respiração, eu quero saber o que é feito para ele ser amamentado. É necessário que ele seja amamentado já logo nas primeiras horas de vida, mas se ele tiver dificuldade, o que vai acontecer com esse bebê? Até que ele se estabilize, é feito nutrição parenteral, via endovenosa, né? Depois da estabilização, e aí começa a colocar pequenas quantidades através de sonda orogástrica ou nasogástrica. Pequenas quantidades, ver se ele aceita, se suporta, e aí vai aumentando, e depois, conforme a criança vai melhorando, vai saindo daquele respirador, ele já pode começar a alimentar-se. Aí vai se tentando, fazendo massagens intraorais para ajudar com que essa criança estimulando a sucção dele, para que ele possa iniciar uma sucção e possa ir o quanto antes para o seio materno. Será que todo bebê já nasce com esse instinto da sucção pronto? Ou o bebê prematuro vai ter dificuldade, não vai de repente estar maduro nesse aspecto também, doutora? Às vezes abaixo de 34 semanas e até às vezes com 36 tem um pouco de dificuldades, né? Mas quanto mais velho, mais rápido começa a sugar. E eu já vi bebezinho bem pequenininho também que tem uma sucção boa, mas não é o normal, né? Tá. Olha, tô aqui finalizando o nosso creminho aqui de inhame. Depois que ficou macio, eu coloquei tudo no liquidificador, mesmo com o caldinho que tinha se formado aqui. E agora a gente vai bater e corrigir os temperos para ver como é que vai sair aqui essa nossa receita de creme de inhame. Eu gosto de dar uma olhada assim. O prematuro vai demorar um pouquinho para tomar sopinha, esse creme. sim. Olha, inclusive você me lembrou de uma coisa muito interessante, que é o seguinte. O bebê prematuro normalmente tem aquela coisa de é pequenininho, é magrinho, ele precisa comer e o leite da mãe é fraco. Não vai dar conta, vamos complementar com mamadeira, com leite, com fórmula. Existe mito nisso ou é verdade? O bebê prematuro vai precisar de um reforço extra aí na hora da alimentação, doutora? Olha, o melhor leite produzido para o prematuro, já está aprovado, é o leite materno, porque se o neném nasce com 34 semanas, o leite materno é específico para aquela idade. Se for 36 semanas, o leite materno é específico. Nosso Deus não erra, certo? Agora, pode ter pouco leite. Aí a gente sempre procura ver o neném sugando, vendo o quanto que ele sugou, se ele está engolindo uma boa quantidade, né, de leite, porque pode ter pouca quantidade, mas o leite é o melhor que existe. É o melhor alimento, mesmo nessa fase, não vai ser um leite fraco? Não. Agora, eu queria saber o seguinte do Dr. Dorival. O bebê prematuro gera uma ansiedade não só nos pais, mas também em torno de familiares, amigos que querem, que estão torcendo, que estão orando, que estão fazendo ali toda uma torcida pelo bebezinho e querem visitar esse bebê.
Existe risco dessas visitas neste momento em que o bebê está precisando desses cuidados especiais, doutor? Bem, Teru, a gente tem que lembrar em primeiro lugar que um bebê prematuro é diferente de um bebê a termo, né? E ele, como um bebê prematuro, ele está em maior risco de desenvolver uma série de infecções quando comparado com o bebê nascido a termo. Isso deve ser lembrado pelos familiares, né? Todos ficam ansiosos, querendo conhecer o bebê, tocar no bebê, ter o bebê em seus braços, beijar o bebê. Sim. Então, em realidade, essas são medidas que devem ser esperadas, devem ser atrasadas na sua demonstração de efusão com o pequeno. E isso, normalmente, os hospitais tratam de ajudar um pouquinho nisso, fazendo uma restrição do número de visitas que deve receber o bebê. Ademais disso, se uma pessoa está com qualquer pródromo de uma doença infecciosa, um resfriadinho que seja, com os pródromos do resfriadinho, deve restringir-se, não deve visitar o bebê, não deve tocar no bebê, deve manter-se longe do bebê. E aqueles que forem tocar no bebê, eles têm que higienizar as suas mãos. Os hospitais todos, nós temos álcool gel, temos os sabonetes líquidos para desinfecção das mãos. É muito comum nos quartos a gente encontrar uma piazinha, um local para lavatório ali, né? Exatamente, isso tudo para minimizar o contato prematuro, né, o contato em um tempo muito curto daquele bebezinho prematuro com micro-organismos, né? Ele vai ter contato com os micro-organismos, né? Isso de uma forma lenta e gradativa, mas ele naquele momento de prematuridade, sobretudo em que muitas vezes ele estará invadido, terá um catéterzinho na sua veia umbilical ou terá mesmo uma sondinha pelo nariz ou um tubo que o ajude a respirar, todas estas são vias que favorecem o evento infeccioso. Então, ademais destas, ele não necessita que as pessoas levem outros micro-organismos de forma precoce para ele. Tá. Lembrou de mais alguma coisa da sua experiência aí, doutora Rose? Então, que eu estou vendo aqui, a senhora está só fazendo assim, pensando nos casos que a senhora já atendeu. Eu sempre digo às mães, né, que, mãe, a visita não é para o bebê, a visita é para os pais. Sim. Então, recebam a visita e o bebê bem distante de todos. E se eles quiserem pegar, diga para eles que o pediatra é muito exigente e pediu para que não tocassem no bebê. Isso aí é uma exigência, mas muito importante para o bebê. É um cuidado que previne muitas dores de cabeça depois. Um resfriado, para mim, um adulto, não tem problema nenhum. Para o neném é muito grave. Ele, em vez de tossir, ele para de respirar. Olha só. Então, é gravíssimo antes dos 6 meses uma criança pegar uma virose. Entendi. E uma coisa interessante, Teru, é que muitos hospitais hoje já têm, é o berçário virtual, né? Então, isso é bem legal, que a pessoa pode, os familiares podem, entre aspas, visitar o bebê da sua própria casa sem levar os riscos de transmissão de micro-organismos para o bebê. É verdade, Então, é uma excelente solução. Uma boa aquisição. Ó, vou corrigir aqui, experimentei, tá faltando um pouquinho de sal. Só finalizando aqui o nosso creme. Foi só para misturar aqui. Agora a gente vai voltar para a panela e eu acho que a gente já pode sentar e servir. Queria saber o seguinte, essa preocupação em torno do peso do bebê, se o bebê está ganhando peso, ela reflete muita coisa da evolução do bebê, né, doutora? Sim, peso... Mas é muito comum que o bebê perca peso, às vezes, antes mesmo de sair do hospital. É normal isso? É normal, nos primeiros dias a criança pode perder até 10% do seu peso. Claro que se é prematuro a gente faz de tudo para ele não perder todos os 10%, certo? Ok. Mas é normal. E depois, quando ele melhora da doença ou do que está sendo, do tratamento dele, se é pulmão, né? Quando ele começa a ganhar peso, é alegria para todos, né? Sinal que o neném está começando a responder, está começando a ir bem. E tanto é que, às vezes, a gente só espera ganhar peso, 1,8 kg,
sugando bem, já mandamos para casa. Já né? tem uma esperança aí de que a coisa vai realmente engrenar. Olha, quero convidar você para assistir agora uma matéria com a gente sobre um quadro raio-x, na verdade, sobre alimentos que podem realmente ajudar durante a gestação. Vamos ver. No quadro Raio-X de hoje, falaremos sobre alimentos bons para a gestação. Na gestação, os alimentos eles têm uma enorme importância tanto para o período gestacional quanto para o pós-parto. Durante a gestação, é importante a gente garantir o aporte energético dessa mulher, mas principalmente a qualidade desses alimentos. Uma alimentação o mais variada possível, além de favorecer a oferta de nutrientes, ela vai já começar a transformar, né, acostumar o paladar do bebezinho pelos flavors que a gente chama, que passa pelo líquido amniótico pela placenta para o líquido amniótico. Então esse bebê ele já vai começar a ter reconhecimento de sabores desde o momento gestacional. Fora isso, a gente consegue ter controle de ganho de adequação do peso, né? Então tanto a mulher acima do peso, quanto a mulher baixo peso, ela vai ter essa influência pelos alimentos que ela consome, e isso pode favorecer um parto prematuro, por exemplo, né, uma pré-eclâmpsia, que é a chamada pressão alta na gestação, associada a proteínas na urina. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar via alimentação na gestação. Durante a gestação, alguns alimentos eles são essenciais, né? Como eu falei, a alimentação mais variada possível, rico em alimentos frescos, verduras, legumes, carboidratos sempre integrais, então aí entram os tubérculos, arroz integral, até o macarrão de forma integral na quantidade controlada, né? E as leguminosas. O que são as leguminosas? São os feijões. Para a mulher durante a gestação é muito importante a gente garantir o aporte de fibra, de cálcio, de alguns nutrientes específicos. E para que você tenha todo esse conjunto, a maior variedade possível vai favorecer esse ganho. Durante a gestação, é primordial que a gestante controle e não coloque, né, não faça parte da alimentação diária dela, alguns alimentos específicos e principalmente os ultraprocessados. Parece muito clichê falar sobre isso, todo mundo alguma vez já ouviu essa história, mas a gestação especificamente, ela tem um processo em que alimentos ricos em gordura trans, muito presente nos alimentos industrializados, eles passam diretamente pela placenta para o bebê e isso acaba sendo prejudicial. Imaginem só vocês, se para os adultos e para as crianças não é recomendado, imagina para um bebezinho em formação. Então, realmente, esses alimentos ultraprocessados, além disso, eles são ricos em sódio. E esse sódio, quando em excesso na gestação, ele pode favorecer aí um desequilíbrio que também não é interessante. Então, esses são alimentos que realmente não devem entrar no dia a dia de uma mulher gestante. Essas foram as dicas do quadro Raio-X de hoje. Que legal, quanta dica interessante, que você já viu até alguma coisa aqui no Vida e Saúde, mas passada pela especialista especificamente para você que quer manter uma gestação toda saudável. É claro que complicações sempre surgem no caminho, ninguém escolhe de repente ter um bebê prematuro que vai exigir tantos cuidados a mais. Agora eu queria saber o seguinte, doutora Rose, o bebê prematuro, ele vai se alimentar como uma maneira, da mesma maneira que uma criança nascida a termo ao longo da vida, depois, sei lá, os 6 primeiros meses, só alimentação ao seio, qual é a recomendação? É a mesma recomendação do recém-nato a termo, né? Leite materno até o 6º mês e depois começam as outras alimentações. Uma coisa muito importante é lembrar que um atendimento da gestante fazer o Natal é muito importante, entendeu? Metade desses prematuros não nasceriam se fosse feito um pré-natal bem feito. Olha então, cada mamãe tem que ter a sua responsabilidade de fazer o pré-natal como deve. Doutora, e será que um prematuro tem mais chance de ser assim, pego pelas infecções, pelas doenças, do que uma criança nascida a termo? No início, quando ele nasce, sim.
né? Depois, posteriormente, né, passado o primeiro ano de vida e tudo, o seu risco se iguala ao risco de uma criança nascida a termo, né? Então, para isso, ele entra num programa de proteção. De fato, ele já começa num programa de proteção, entre aspas, né, através dos anticorpos maternos que ele recebe pela placenta, né? E depois com a utilização do leite materno, que ajuda também na proteção contra a diferentes tipos de infecções em diferentes sistemas, né? No tubo digestivo, no aparelho respiratório. E depois entra naturalmente no programa de prevenção de doenças através de um calendário vacinal, né? Que ele entra e ele se incorpora a esse calendário e isso o protegerá ao igual que protege as crianças. Quer dizer, é um conjunto de coisas todas forçando, assim, ajudando nessa construção de uma imunidade, de um serzinho mais saudável, né? Exato. Gente, vocês experimentaram? Uma delícia. Prova. Olha, essa tá Muito um boa. creminho ideal para, de repente, para alimentar a mamãe. Agora não vamos nem falar do bebê, né, doutora Rose? Para alimentar uma mamãe que, de repente, está passando ali aqueles dias de sufoco no hospital, naquela expectativa, meu filho precisa sair logo. Calma, se esse é o seu caso, calma. Confiança em Deus em primeiro lugar e também confiança nos profissionais que estão assistindo. Existe muita gente muito bem preparada para fazer toda essa transição, né, do trauma, que de repente é um bebê nascido antes da hora, para uma vida normal, tranquila ali. Quero agradecer a participação de vocês, mais uma vez aqui no Vida e Saúde, viu? As ordens. Obrigado, prazer. Quero oferecer para você que está assistindo a gente a revista Fique Leve. Essa é uma revista que é um presente para você. É só acessar nosso blog, clicar no ícone da revista Fique Leve e aí você vai ter acesso a esse material maravilhoso aí na sua casa, totalmente gratuito. Preenche com seus dados. E não esquece que é lá que você encontra também essa receita, o nosso bate-papo aqui com os especialistas e todos os Vidas e Saúde que você, porventura, já tem assistido e queira rever lá também. A gente fica por aqui, até o próximo programa. Fica com Deus. Tchau! Você gostou do que assistiu agora? Tem muito mais esperando por você. Olha só, conteúdo exclusivo. Clica aqui e assine nosso canal. Vai ser ótimo para você.